Capítulo 7. Desejos de amor. A raiva oculta aparece. Treinei duro com a Nanao e o capitão Kinyoraku durante 4 dos 5 dias. Na noite do 4º dia, enquanto todos dormiam, a Ryondo tomou a forma pura sozinha e me observou calmamente, acariciando meu rosto e meu cabelo. Ryondo. Ikateru Lucas, meu querido amo, fico feliz por nossa boa relação, fico feliz em te aconselhar, lutar com você e curar suas feridas, seu toque e tudo o que preciso para que minha existência tenha sentido. Ryondo olhou para os meus lábios. Ryondo, mas tem uma coisa que queria de você que sei que nunca poderei ter. A Ryondo se aproximou do meu rosto mas desistiu no último instante. Ryondo. Não posso, simplesmente não posso. Como nos veriam se algo assim acontecesse? Como Lucas se sentiria com isso? Eu não posso me aproveitar dele assim, não é normal na minha natureza como Zanpakutou, nem o que uma boa esposa faria. Ryondo se assustou com o que disse. Ryondo, eu devo saber do meu lugar, disse para logo para meus braços na forma selada. No último dia dado pelo Sr. Yamamoto, acordei e passei no quartel da divisão 8 no fim daquela tarde. Shinsui. Boa tarde, garoto. Eu. Boa tarde, capitão Shinsui, vamos treinar hoje. Qual o exercício? Shinsui. Eu e Ana não concordamos que você tem treinado duro, então hoje para garantir que você esteja descansado e bem para a missão pensamos em sair e nos divertir com você. Eu. Boa ideia, eu já resolvi minhas pendências e meu pai também está se preparando para a batalha. Acho que um dia de folga pode ser uma boa ideia. Informei minha família para não se preocuparem. Passei a tarde com o capitão e a Nanao. Felizmente foi um dia calmo para eles também. Saímos para dançar. Eu não sabia se conseguiria dançar bem, mas quando eu dancei a Nanao e o capitão gostaram muito e até me aplaudiram. Depois disso a Nanao até sorriu e eu sorri de volta. Ela normalmente é tão séria, mas que sorriso mais precioso. Me pergunto se ela me permitiria beijá-la. Descansamos um pouco e eu me lembrei da minha derrota contra aquela Arrancar-Neliel, ficando com uma cara triste que a Nanao e o Shinsui notaram. Shizui, ei garoto, você tá para baixo por quê? Você dançou bem, Nanao. Aconteceu algo na sua casa? Não, eu só pensei na minha última luta. Acabei perdendo sem conseguir fazer nada, e se eu ficar estancado e não conseguir ajudar nas outras missões? Shinsui, para de pensar assim. Você é sempre bem disciplinado nos treinos e desde que conseguiu abancar regrediu muito. Eu até tô considerando ter um combate amistoso com você usando a minha Shikai, mas claro seria para um outro dia. Nanao. Verdade, você tem ido bem. Aquela Arrancar deve ter alguma habilidade que a torne resistente a ataques baseados em Kido. Você não foi fraco, só teve má sorte por pegar um oponente com as habilidades e ideias para te vencer. Faz sentido. Disse recuperando um pouco o ânimo. Fomos caminhar e nos encontramos com as outras membros da Associação de Shinigamis Mulheres. O capitão aceitou se separar da gente por petição delas e passamos o tempo em um bom jantar de amigos. Tudo correu bem tirando o fato de que a ofício Ranjiko bebeu muito e terminou me provocando dizendo que eu tinha dado o apelido para ela de garota da dianteira porque eu gostava da dianteira dela. Parecia uma estranha técnica de sedução, mas mesmo ela tendo razão, a Nano e as outras membros e os funcionários do restaurante inoediram que a coisa fosse longe demais. Depois do jantar pedi a Nanao que me acompanhasse até em casa, e ela para minha alegria ela aceitou. Caminhamos conversando um pouco até que estávamos perto da porta. Certo, Duto está perfeito, estamos sozinhos, está bonita, nós estamos bonitos, e agora? Obrigado por me acompanhar, Nanao. Nanao, de nada, me sinto bem ficando com você. Quando chegamos na porta da casa paramos. Antes de me despedir, eu posso pedir uma coisa? Nanao, eu também quero pedir uma coisa. Pedimos ao mesmo tempo para beijar o em tínhamos à frente, coisa que nos deixou em choque. Pera, e você queria me beijar também? Nanao, eu não ia tentar pedir isso hoje, mas eu vi que você ficou meio para baixo e achei que poderia te animar. Eu tava muito nervosa, sou bem tímida. Eu também sou bem tímido. Realizamos um beijo mútuo simples e rápido. Nanao, acabe com os bounties amanhã, não tenho que temer. Obrigado, espero poder chegar bem.
Me despedi da Nanau, dormi no dia seguinte, fui para a missão com meu pai, encontrei Gustavo que perguntou por que meu pai estava lá e eu disse que ele seria guarda-costas da Orime. Ele agradeceu e apertou a mão do meu pai. Fomos ao mundo humano e logo fomos até a loja Urahara. Gustavo nos pediu para mim e para a senhorita Yoruichi ver que Urahara descobriu tudo, enquanto ele Kione e Shiguro Kione, meu pai e Orihime resolveriam algumas coisas. O senhor Urahara disse que descobriu da mesma forma que nós e nos deu toda a informação que tinha dos Bounts, além de falar das almas modificadas que ajudariam localizando os Bounts. Fui com Renji, Gustavo e Kurodu, uma das almas modificadas que detectaria os Bounts. Fomos seguindo as indicações de Kurodu até encontrar 2 sujeitos. Antes de fazer contato, eu me comuniquei com nossos aliados. Achamos 2 deles. Pai, ótimo. Filho, poderia mandar o Kurodu para cá. É horrível buscar às cegas. Claro. Gustavo, Kurodu, ajude o grupo de Senhor Ikateru. Kuridu, certo. Logo nos revelamos diante da dupla de Bounts. Yoshi, um trio de Shinigamis pode ser uma batalha interessante. Madashi, nisso temos que concordar, velha. O outro sujeito tirou um tipo de semente do seu colar e a colocou no chão. A semente brotou em uma boneca que tinha uma forma similar a uma flor. A outra Bounty estava prestes a sacar suas armas, mas seu aliado a parou. Madashi, ei, por que você não vai tomar um chazinho e descansar e me deixa cuidar dele? Yoshi, lá veio você de novo subestimando um oponente. Madashi, Hitsi, ataque a Yoshi. Itzy, sim, mestre. A boneca com forma de flor atacou a Bounty aliada, que evitava os ataques com medo. Yoshi, está bem, eu só vou observar. Renji, devemos ter cuidado, o poder daquela boneca deve ser perigoso. Tem razão, Renji. Madashi, Itzy, pegue um deles para mim. Hitsi, certo, mestre. A boneca começou a atacar, provavelmente tentando perfurar um de nós. Nós 3 esquivamos até que Renji se descuidou e foi pego. Uma flor estranha cresceu no peito de Renji, seus olhos ficaram vazios e logo se aproximou do Bounty. Madashi, então me diga, novo escravo, qual o seu nome? Renji, Renji Abarai. Masashi, a partir de agora você trabalha para mim, acabe com eles. Renji, sim, senhor. Renji liberou suas Abimaru e atacou a mim e ao Gustavo. Enquanto desviávamos, bolávamos uma estratégia. Gustavo, então essa é a habilidade dele mesmo perigosa. Já odeio esse cara. Segura o Renji, eu dou um jeito nele. Gustavo, certo. Gustavo segurou o Renji. Enquanto eu fui rapidamente até ele, comecei a espancá-lo. A boneca no corpo do Renji tentava passar por Gustavo desesperada para ajudar seu mestre, mas falhava. Minha energia espiritual se elevava e Gustavo ficava surpreso. A mente de Gustavo. A energia espiritual dele tem a força que eu esperava, mas esse sentimento, essa raiva não é muito comum nele. Meu pai, que estava com Rukia e Orihime, sentiu minha energia com elas enquanto buscavam Bounts. Rukia, essa energia é do Ikateru, mas está diferente, ele está diferente. Pai, conseguiram. Orihime, conseguiram Okisen e o Ikateru. Pai, fizeram o Lucas perder a calma de verdade. Rukia, isso é muito perigoso. Pai, meu filho normalmente uma pessoa calma, mas uma vez no passado, quando ele era criança, essa raiva saiu. Morávamos no Sereitei, e nossos vizinhos eram bem complicados. A mãe e a filha mais velha eram gentis com a gente, mas o pai da família parecia incomodado com a nossa presença. Ele nos detestava e passou isso para o seu filho caçula, que tinha uns 4 anos, a mesma idade do Lucas na época. Ele sempre provocava o Lucas, apontando, dizendo que o cabelo dele, que na época era mais comprido, fazia ele parecer uma garota, insultando ele, dizendo que era um rato sujo do distrito Rukon por ter o meu sangue. Aí um dia ele começou a insultar a mim e minha esposa, dizendo que ela era uma vadia com péssimo gosto, ou pelo menos foi isso que meu filho disse que ele falou. Kurodu, e aí o que o Lucas fez? Pai, ele conseguiu ficar por cima do garoto no chão e mordeu com tudo a mão dele. O grito foi tão forte que deu para ouvir no bairro todo. O dedo do moleque terminou sangrando, e se minha esposa e a irmã mais velha dele não tivessem separado os dois, não duvido que agora o moleque não teria um dos indicadores.
Na minha luta, a boneca Ritzy desesperada saiu do corpo de Renji, que desmaiou e foi em minha direção. Eu peguei a boneca com minha mão esquerda e apertei com força, começando a esmagá-la. E bati o que sobrou no concreto sem a menor delicadeza. Gustavo, por favor, fica de olho na outra Bounty, não deixa ela escapar ou atacar de surpresa. Gustavo, certo. Logo olhei para o Bounty, que estava de joelhos. É sério, cara, você ainda não percebeu que você não tem chance? Eu nem saquei minha Zanpakutou selada, isso e tipo menos de 5%, acho que seria uns 3% do total. Madashi, cala a boca. Yoshi, ele está certo, Madashi, ele está restringido e ainda assim a diferença é enorme. Julgando pela força e velocidade, se você fosse mulher ele abusaria de você 5 vezes antes de você perceber. Madashi, sua velha estúpida, por que não me ajuda? Yoshi, se ele quisesse te matar, já teria feito há muito tempo e eu tô adorando ver alguém te colocar no seu lugar. Eu sou seu oponente. Você é o tipo de pessoa que eu mais odeio, o tipo de covarde que eu mais odeio. O que usa e se esconde atrás dos outros em vez de assumir suas batalhas sozinho. Seu poder é um reflexo disso e sem usar força dos outros você é uma formiga comparado a mim ou a qualquer aliado meu. No entanto, se você admitir a derrota, posso pensar em te deixar sair vivo dessa vez. Madashi, nunca. Levantei Madashi do chão e bati nele várias vezes na barriga e no rosto sem dar tempo a ele de invocar de novo sua boneca, deixando ele de joelhos de novo. Vou te dar 3 chances, você admite a derrota. Madashi, nunca vou admitir a derrota. Espanquei ele de novo e fiz a mesma pergunta, mas ele se recusou a admitir, então comecei a espancar ele de novo. Yoshi, seu idiota, admita a derrota, se não pode vencer pelo menos você deve fazer o que for necessário para sobreviver. Yoshi parecia querer interferir sacando seu boneco que era composto de um leque e uma espada. Mas Gustavo a deteve enquanto eu dava a terceira e última chance a Madashi. Essa é sua última chance, você admite sua derrota. Disse eu de braços cruzados. Madashi, em um movimento desesperado, roubou a Ryondo da bainha. Madashi, vamos ver se você gosta de ser morto pela parceira Cell. Madashi não terminou de falar, pois sentia dificuldade para respirar. O ar estava tão quente que os pulmões de Madashi ardiam. Qualquer outro que toque na minha parceira como você fez, ganha uma sentença de morte. Ouvi a Ryondo falando. Ryondo, estou suja. Suja a área. Indigno. Indignou. Madashi quis tentar soltar a Ryondo, mas de um segundo a outro o corpo dele começa a tremer assustado. Madasbi começou a ouvir a voz da Ryondo comigo. Ryondo, não pense que pode escapar, você foi condenado, agora receba sua sentença. Madashi foi envolvido por uma aura roxa que fazia seu corpo passar de estados de hipotermia e insolação em segundos. O corpo de Madashi começou a rachar e se quebrou virando poeira. Interessante, e nunca vi a sentença, mas no fundo parte de mim sempre desejou transformar os que eu mais odiava em pó. Yoshi, o que foi isso? Nunca vi uma Zanpakutou assim, parece uma punição do inferno. Essa é a minha Zanpakutou Ryondo, gentil comigo e meus aliados, mas totalmente fria e impiedosa com nossos inimigos. A Ryondo tomou forma pura e pulou em cima de mim, me jogando no chão e me agarrando assustada, com um olho roxo e o outro azul. Ryondo, amo, por favor me ajude, me sinto tão suja, seu toque é a única coisa que pode me purificar. Me abrace como faz toda a noite. Exclamou para dar beijos em minhas bochechas sem parar. Fica quieta, isso é informação pessoal. Eu tava tentando intimidar o inimigo. A Ryondo parou de me beijar. Ryondo, quem se importa amo. Se eu amo se importa, eu me importo. Disse enquanto a Ryondo continuava me abraçando de forma desesperada. Ryondo, fiquei mais instável do que eu imaginei, preciso ter contato mais direto com sua pele. Amo. A Ryondo rasgou a parte superior da minha roupa, e colocou seu ouvido próximo ao meu coração, começando a acariciar meu peitoral e se acalmando aos poucos. Yoshi e Gustavo estavam igualmente desconcertados. Yoshi, somos inimigos e tudo mais, mas agora eu nem sei o que pensar daqueles dois, pode dizer algo sobre isso? Gustavo,
Quer saber? Acho que apesar de tudo temos sentimentos parecidos em relação a isso. Enquanto Gustavo começou a lutar contra a Baunt, Riondo, por favor, volta à forma cilada. Vamos ajudar. Riondo. Não, ele dá conta. Esse é o seu castigo. Amo, me abrace até eu me sentir satisfeita. Quando acontecer, volto à forma selada. Minha mente. Bem, parece uma consequência justa. Gustavo conseguiu derrotar a Ultra Baunt e matá-la. Depois tivemos uma conversa incômoda. Enquanto isso, meu pai Orihime, Rukia e Kurodu encontraram um Baunt com aparência velha. Pai, então você é o inimigo. Inimigo ou não, fico com pena de bater em um idoso. Savatari, não se engane, Shinigami, vou consumir sua alma. O Baunt invocou seu boneco, que tinha a forma de uma grande baleia, que tinha seu dono sentado em uma cadeira, e criou um tipo de portal dimensional e o atravessou. Rukia sacou sua Zanpakuto e meu pai fez o mesmo. Pai, aproprie-se Kotaiki Kyojin. A Zanpakuto do meu pai se tornou um martelo prateado e marrom que precisava ser segurado com as duas mãos. Meu pai colocou a cabeça do martelo no chão e a mesma absorvia as pedras e a terra, fazendo com que o martelo aumentasse seu tamanho, poder e resistência. O boneco do Baunt se transportava muito rápido. Tsubaki era inútil e não conseguia cortá-lo. Os poderes de Kurodu não ajudavam. Rukia tentava congelá-lo com a sua Zanpakuto Sode no Shirayuki, mas pela velocidade dos portais o contato durava muito pouco tempo e só congelava o boneco de forma superficial. O único que conseguia acertar o boneco um pouco manipulando a terra ou com as marteladas era meu pai, mas ainda assim não afetava muito e era difícil um golpe certeiro. Pai, droga, se eu e a senhorita Kushiki não estivéssemos restringidos. Kotaiki Kyojin, poderíamos usar o Bankai e vencer juntos. Eu sei, você sabe, para de enrolar e passa a permissão. Disse o espírito da Zanpakuto do meu pai, que tinha a forma de uma criatura humanoide de pedra. Enquanto os três evitavam os ataques dos Baunts e continuavam tentando atacar, meu pai e Rukia se comunicavam com a Sociedade das Almas, relatando as dificuldades da luta e pedindo permissão para quebrar a restrição. Minutos depois, a permissão foi dada a Rukia e meu pai mostraram o selo da insígnia de Tenert. Rukia e pai. Libertação de limite. Uma aura vermelha envolveu os dois por um breve momento e logo ambos elevaram sua pressão espiritual ao máximo. Pai, uma última pergunta antes de eu fazer isso. Alguém aqui tem medo de altura? Orihime e Rukia negaram. Kurodu, eu tenho medo de altura. Melhor eu sair daqui. Não quero atrapalhar. Pai, quando confirmar nossa vitória, vá até Gustavo e meu filho e peça para que eles nos encontrem. Pai, bom. Bankai. Meu pai apareceu sem camisa, com uma placa comprida marrom, luvas marrons e um pequeno martelo e pico, um em cada mão. Pai, Koteiki Kyojin Kyodaina Kyojin HJSH. Rukia, só isso. Como isso ajuda? Pai, as luvas aumentam minha força natural a níveis colossais, mas também o martelo só faz isso. Meu pai colocou o pico no chão e o martelou. Pai, aproprie-se Kataiki Kyojin. O Baunt tentou sair, mas foi impedido e forçado a desfazer o portal. Logo embaixo de Rukia, Orihime e meu pai surgiu um grande coloco de pedra que parecia ter entre 60 e 100 metros de altura. Meu pai, Rukia e Orihime se mantinham seguros enquanto o titã se erguia pela terra que envolveu seus pés e manteve todos firmes. Pai, impressionada a senhorita Kushiki, ainda bem que estamos em um lugar isolado e grande. Rukia, não adianta se exibir. Pai, dá uma olhada. Meu pai apontou para o boneco do Baunt que não conseguia mais criar portais. Pai, posso sentir o solo e tudo que está nele. Parece que o solo irregular impede ele de criar portais. O corpo do Totão também não é muito regular e com minha energia espiritual cobrindo tudo nele, ele não vai conseguir criar portais. Pai, Orihime, por favor, vá para dentro do Titã. Eu usava a patê de dentro para prender inimigos, mas também serve para proteger aliados. Se eu permitir, vai usar seus poderes sem problema. Orihime. Certo, senhor Ikateru. Meu pai criou um buraco próximo e Orihime entrou passando por uma espécie de escorregador até o interior, que era um pouco pequeno e tinha abertura similar a uma cela de prisão. Pai, hora de terminar o serviço.
Meu pai preparou as luvas e os movimentos das mãos do meu capi começaram a ser imitados pelo titã. O titã pegou a baleia com a mão direita e começou a espancá-lo com a esquerda sem piedade. Logo pegou a baleia com a direita e começou a jogá-la contra o chão várias vezes. A baleia rachou, mas ainda assim não quebrava. Pai, esse boneco tem uma resistência e tanto, minha Bankai pode matar Jiroyan com um golpe e não quero nivelar o solo por acidente. Rukia, mantenha ele parado e eu posso congelá-lo para que fique mais vulnerável. Meu pai confirmou com a cabeça e segurou o boneco que se debatia a cabeça com a mão direita e a cauda com a esquerda. Rukia, com o poder de sua Shikai, deu uma estocada no boneco, congelando quase todo o corpo do boneco, deixando apenas a cauda e a cabeça não cobertas pelo gelo. Rapidamente Rukia voltou ao ombro da Bankai e foi segurada. Meu pai logo lançou o boneco e quando o boneco estava em queda com um gancho de esquerda, pulverizando o boneco e acabando com ele e transformando ele em uma nevasca. Eu e Gustavo recebemos a confirmação da vitória do mau pai e da Rukia. Ichigo se comunicou dizendo que estava com dificuldades. Nos dois nos oferecemos para ajudar, mas Renji protestou. Renji, eu posso ir ajudar sozinho. Fui pego pelo inimigo e acabei sendo problema. Tenho que fazer isso sozinho por meu orgulho como Shinigami. Kurodu chegou e explicamos a situação para ele. Kurodu foi com Renji ajudar Ichigo e eu e Gustavo fomos nos reunir com meu pai, Rukia e Orihime.